eu sempre respondo essa questão com a seguinte questão: se realmente eles tivessem adulterado a citação de Josefa, pelo menos aquela segunda lá, que fala de Tiago, eles não teriam falado que Tiago era irmão de Jesus, teriam falado que Tiago era primo de Jesus, né? Eles não iam adulterar uma citação que contrariasse o dogma deles, né? Então não faz sentido nenhum. Agora, naquela nossa live lá, no Arena Apologética com o Elton, você colocou outro ponto ainda, porque eles falam que esse Tiago aqui não tem nada a ver com Jesus, esse Cristo, esse Jesus também não seria o Jesus da Bíblia. Como é que você responderia a quem afirma isso? Bom, responderia que é bem improvável você ter um Tiago que é denominado irmão de Jesus, denominado Cristo, né? Que era exatamente como Tiago era conhecido. Quer dizer, você conhecer uma pessoa, você vai conhecer ela pelos pais e não pelo irmão. Então, esse irmão deve ser uma pessoa bem famosa, né? Então, é bem incomum essa citação. E, considerando a época e o local que está sendo colocado, todos os indícios apontam que é o Jesus de Nazaré ali. E se você entender que eles fazem uma leitura, que nessa passagem ali do capítulo 20, está contando a morte de Tiago, né? O sumo sacerdote, ele estava ocupando o cargo lá de imperador, estava no momento de transição do procurador lá da região, estava no momento de transição. Aí o sumo sacerdote assumiu poderes de Roma ali, ele aproveitou dessa prerrogativa e acabou, então, matando aí o Tiago, que ele não gostava dele lá. Não está claro qual foi a razão de ele ter matado, mas ele matou lá o Tiago, e isso gerou protestos entre os judeus, né? Os judeus lá de Jerusalém gostavam muito do Tiago, e o Tiago da Bíblia é exatamente um cara fiel, seguidor da lei, muito reconhecido pelos judeus. Quer dizer, tudo bate, quer dizer, só pode ser ele, gente, porra! E o Jesus, se ele é irmão de Jesus, aí eles dizem o seguinte, isso está no vídeo do Scania lá, que não, o Tiago é irmão de Jesus, esse Jesus é o Jesus filho de Daneu, que vai receber o sacerdócio, né? Veja, o sucessor, esse sacerdote que matou o Tiago, ele vai ser deposto do cargo, porque os judeus reclamaram depois que um procurador que entrou, e falaram assim, pô, o cara foi muito injusto, o cara barbarizou aqui. Aí o procurador romano, que não está querendo muito tumulto, né, falou assim, pô, deixa eu tirar esse cara aqui. Aí tirou o assassino, tá? E aí nomeou um novo sumo sacerdote, indicou o novo sumo sacerdote, que seria o Jesus, um novo sumo sacerdote. Quer dizer, esse Jesus filho de Daneu, ele dá, no capítulo seguinte, ele dá um presente para esse novo sacerdote, dá presente também para o Ananias, o cara que matou, dá presente para os dois. Então fica uma coisa muito estranha, esse Jesus filho de Daneu, dar um presente para o assassino do irmão dele. Ou seja, esse Jesus filho de Daneu não é o Tiago, irmão de Jesus, não é esse, não são o mesmo Jesus. E o fato de Joséfo ter usado na parte inicial Tiago, irmão de Jesus denominado Cristo, e na parte final falar de Jesus, filho de Daneu, ele parece que quis diferenciar os dois Jesus. Porque um ele está se referindo ao irmão de Tiago, e no outro ele está falando de Jesus, filho de Daneu, já não é mais irmão de Tiago. Entendeu? Se fosse a mesma pessoa, a não ser que José quisesse bagunçar toda... Porra, tu vai citar a mesma pessoa de maneiras diferentes? E não tá querendo sacanear uma pessoa que tá lendo, porra, já tá complicado, porque os caras têm o mesmo nome. Aí tu vai designar os dois diferentes, e depois o outro ainda dá presente pro assassino do irmão, pô. Aí você tem o Tiago no Novo Testamento, que bate com tudo que tá dizendo ali. Cara, entendeu? Vamos ser razoável, né? Esse Jesus aí é Jesus de Nazaré. E com relação à interpolação no capítulo 20, não há divergência, ninguém questiona. O capítulo 18, que é aquele que o Wesley apresentou, que fala do testemunho flaviano, é o tal do testemunho flaviano. Esse sim, eu acho, a maioria dos autores, né, vou com a maioria dos autores, entende que tem uma interpolação, tem uma adulteração. Então ele fala, a igreja adulterou. Eu não acho que foi uma adulteração da igreja. Eu acho que foi aquilo que o Wesley falou. Um cara escreveu um comentário e depois o outro foi lá e, pumba, meteu aquilo no texto. Não foi nem proposital. Esses textos daí, eles eram todos copiados por cristãos, porque o Joséfo, depois da guerra, o filme dele ficou totalmente queimado entre judeu.
porque ele era considerado um traidor. Ele passou para o lado dos romanos. Então, ninguém mais quer saber. O Joséfo só teve... os judeus só resgataram o Joséfo recentemente, aí, século XVI. Começaram a republicar as obras de Joséfo. Se não fossem os copistas cristãos, Joséfo teria se perdido na história. Teria se perdido na história. Assim como várias coisas se perderam. Por exemplo, no Tácito, a gente tem essa passagem do Tácito que fala de Jesus, né? Que ele está falando ali dos eventos ali que aconteceram ao tempo de Nero, né? Que vai falar do incêndio de Nero, aquela coisa toda, etc. Mas aí você perguntaria o seguinte, poxa, e o que o Tácito fala do Nero? Porque ele tá relatando os imperadores, né? Quando ele chega no Tácito, ele fala dessa passagem, quando ele fala no Nero, ele fala dessa passagem do Nero. Mas e o que ele falaria de Tibério? Me enganei, é Tibério, que é o imperador da época de Jesus, né? Ele está falando das coisas que aconteceram no tempo de Nero. E aí ele fala do incêndio, que teve os cristãos e tal. Isso Tácito falando. Mas tem uma passagem que ele vai falando de todos os imperadores, ele fala do Nero. Então o que ele fala de... Porra, tô me enrolando. Ele fala do Tibério. Tibério que foi o imperador na época do Jesus. O que ele fala de Tibério? Ninguém sabe, porque o trecho lá está todo fragmentado, se perdeu esse livro lá do Tácito ali falando sobre o Tibério. Então muita coisa se perdeu, muita coisa que a pessoa fala de Fílon não fala de Jesus. Fílon, ele fala de textos apologéticos, textos referentes à análise da escritura. Ele não tá. O único texto que ele fala de história é o Legatio, que ele fala ali, realmente, episódio, ele fala de Pilatos, começa... Só que esse texto também está muito fragmentado, tem muitas partes ali que foram perdidas. Talvez até Fílon tivesse falado de Jesus, mas não está completo o texto. Então isso é uma coisa que a gente tem que lidar com isso. E não é uma coisa específica de Jesus, não, entendeu? Jesus até que está bem servido, tem documentos aí. Só que tem muita coisa que se perdeu. Mas